Olá, tudo bem? Eu sou Priscila Tardem, sou advogada e eu venho mais uma vez explicar as questões jurídicas envolvendo o caso do menino Gael. Aconteceram alguns atos processuais e vai haver consequências para o julgamento da Andréia, mãe do menino Gael, que é a principal suspeita de ter matado o filho. O laudo do IML já saiu, dizendo que a criança, além de ter sido ferida por golpes na cabeça, e os ferimentos eles coincidem com o anel que a Andréia utilizava naquele dia, também há a informação de que a criança teria sido asfixiada, tapando a boca e o nariz da criança e também por estrangulamento. É muito triste a situação, como eu já expliquei em outro vídeo aqui no canal. Ela disse que não lembra de nada do que aconteceu. E existe sim histórico de doença psiquiátrica da Andréia. Foram juntados laudos médicos psiquiátricos informando que em 2012 ela foi diagnosticada com o transtorno de bipolaridade e teria sido, nessa ocasião, internada, mas isso não significa necessariamente que ela tenha agido contra o filho dela em decorrência desses problemas psiquiátricos. Isso vai ser definido através de uma perícia médica. É justamente sobre isso o nosso vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu preciso dizer que o Ministério Público já ofereceu a denúncia contra a Andréia. Ele pediu que o juiz recebesse essa denúncia para dar início ao processo criminal contra a Andréia. E o juiz já se manifestou recebendo essa denúncia. Significa que agora a Andréia é oficialmente ré no processo criminal. Acontece que esse processo que vai apurar se ela matou mesmo o filho e se matou, qual é a pena que deve ser aplicada a ela, vai ficar parado, porque o Ministério Público solicitou que fosse realizada a perícia psiquiátrica em Andréia. Ou seja, ela vai passar por um exame psiquiátrico muito apurado para poder determinar se ela tinha condições de entender a gravidade do que ela estava fazendo ou não. Então, para que haja essa apuração da condição psiquiátrica da Andréia, o processo principal fica parado e é iniciado como se fosse um processo auxiliar. Se chama incidente de insanidade mental. Então, enquanto não houver a resposta a esse incidente, a gente não pode andar com o processo principal. E por que isso, Priscila? Porque as consequências para uma pessoa que tem problemas mentais e que cometeu um crime são diferentes das consequências de uma pessoa que estava em gozo da sua capacidade mental e sabia exatamente o que estava fazendo. E aí você deve estar perguntando, mas tem prazo para isso, Priscila? Tem. A lei estipula o prazo de 45 dias para o exame. Mas se o perito entender que há necessidade de prorrogar esse tempo, ele pode sim requerer a prorrogação do prazo. Como é que funciona essa avaliação sobre a sanidade mental de um réu num processo criminal? Preciso dizer que eu sou advogada, eu não sou médica, mas eu trouxe aqui uma orientação geral, só para você compreender o que o médico vai levar em consideração. Ele pode agir sozinho, ele pode trabalhar sozinho, mas é muito comum que ele conte com o auxílio de psicólogos e até de assistentes sociais. A lei determina que a pessoa que vai ser submetida a esse exame seja internada para que possa, então, ser avaliada. E durante esse exame serão respondidas diversas questões que envolvem o comportamento dela, como, por exemplo,
como que ela lida com frustrações, ou então as questões afetivas, se ela tem uma alta irritabilidade, se ela é agressiva, se ela tem variações de humor com frequência. Tudo isso vai ser apurado para que no fim o médico consiga dizer se ela tinha, ao tempo do crime, condições ou não de compreender o que estava acontecendo. A resposta não é só sim ou não. Ela pode ser inimputável, ou seja, que ela realmente não pode ser punida por esse crime, porque ela não tinha condições de compreender o que estava acontecendo. Ela pode ser considerada semi-imputável, ela vai ser condenada, se for o caso, né, e vai receber uma diminuição de pena, ou então ela vai ser considerada normal, ou seja, uma pessoa que sabia exatamente o que estava acontecendo. Quem acompanha aqui os vídeos do canal já deve ter percebido que raramente eu trago artigos de lei para ler aqui. Só que nesse caso, eu acho muito importante fazer a leitura do que consta no Código Penal, porque esses artigos, eles vão dizer para a gente quando que uma pessoa é considerada inimputável e quando que ela é considerada semi-imputável. Ok? Então vamos lá, eu estou falando do artigo 26 do Código Penal, que diz o seguinte: é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Observe que, para que a pessoa realmente não receba uma punição, uma pena, em razão do crime que cometeu, é necessário ficar demonstrado nesse exame de insanidade mental que ela não tinha condição nenhuma de compreender o que estava acontecendo, o que ela estava fazendo ali, né? E eu chamo a atenção para essa expressão que consta aqui. Ela era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito, ou seja, que aquilo que ela estava fazendo era errado, era um crime. Aí vai entrar aquela questão que eu expliquei no outro vídeo, que em vez dela receber uma punição através de pena, ela vai ser internada compulsoriamente em manicômio judicial. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque você vai conseguir compreender melhor o que eu estou dizendo agora. O parágrafo único desse mesmo artigo diz o seguinte: a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Esse aqui é o caso, então, do semi-imputável. Se esse exame de insanidade mental chegar à conclusão de que ela tem sim um problema mental, esse problema mental realmente contribuiu para que ela perdesse um pouco do discernimento, da compreensão da ilicitude do que ela estava fazendo, ou seja, espancando o filho, aí ela vai ser condenada, vai ser estipulada, então, uma pena e o juiz vai reduzir essa pena de 1/3 ou 2/3. Então, aqui uma questão que é importante a gente levantar. Ninguém está duvidando de que ela tenha tido, sim, problemas psiquiátricos no passado, porque isso já está demonstrado no processo. A questão é: será que no momento em que ela espancou o filho, ela sabia o que estava fazendo? É isso que vai ser explicado e demonstrado nesse laudo psiquiátrico. O que vale é a condição mental do réu, no caso dela, né, da Andréia, no momento do cometimento do crime. Aí sim a gente vai ter a resposta se ela será inimputável, semi-imputável ou imputável, que é, no terceiro caso, é aquela condição da pessoa normal. Ela sabia exatamente o que estava fazendo.
certo? Quando esse laudo fica pronto, o processo de incidente de insanidade mental, ele é juntado, ele é anexado ao processo principal, aquele que vai ficar parado durante todo o exame. E aí, a partir desse momento, já constando o laudo no processo, ele volta a andar. Sobre o que vai acontecer depois que esse laudo for juntado ao processo principal, eu vou deixar para explicar em outro vídeo, para que esse não fique extenso demais. Eu espero que vocês tenham compreendido como é que funciona mais ou menos essa questão da avaliação da insanidade mental de um réu. Se você ainda não é inscrito no canal, eu sugiro que você se inscreva e ative os sininhos de notificação para que você seja avisado tão logo eu poste um novo vídeo sobre esse caso ou sobre outros assuntos também, ok? Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, que isso me ajuda muito para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e acabe levando para outras pessoas. E a gente se vê na próxima.